Fala, meus amigos, beleza? Lembram do Mike Benz? Aquele cara que numa entrevista disse que se não existisse a USAID, o presidente Bolsonaro seria presidente do Brasil e também a internet seria livre, como sempre foi durante o governo do presidente. Pois é, esse cara ele deu uma outra entrevista bombástica e dessa vez ele fala sobre a justiça e eu acho que tem coisas que podem ser aplicadas ao Brasil, sim e com certeza. Veja bem, eu vou botar o vídeo aí para vocês verem. E o vídeo tá legendado, vocês vão poder entender tudo. Ele diz o seguinte: a USAID financiou promotores para manipular a justiça. Judiciário manipulando a justiça? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Imagine. E ele diz o seguinte: Fair and Just Prosecutions era o nome do grupo de controle dos promotores financiados por quem? Por Jorge Soros. Ou seja, o Jorge Soros tinha uma continha especial para bancar procuradores, promotores, juízes, será que ministros também, para não aplicar as leis do país. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, com o Marco Civil da Internet, que não foi aplicado no Brasil, por exemplo. E ele diz mais: os promotores eram eram pressionados a assinar compromissos para não aplicar certas leis locais. Pois é, isso se encaixa como uma luva com o que a gente vive no Brasil, né? Ou pelo menos vivia até ontem, já que ontem o ministro resolveu liberar todas as redes sociais e contas bancárias de algumas pessoas. Mas isso a gente vai falar na nossa live de hoje de manhã. Bom, ele diz também que esses promotores eram incentivados a processar alvos políticos específicos. Pois é, porque no Brasil só existe um alvo político específico, que é a direita. Você não vê ninguém da esquerda sendo processado, por mais que eles mintam, caluniem e difamem. Quer um exemplo? O Janones, que não acontece nada com esse cara. Mente o dia inteiro, calunia o dia inteiro e nada passa com esse cidadão. E o Mike Benz diz mais: recebiam hashtags, discursos prontos e até ajuda para redigir comunicados à imprensa. Ou seja, eram empregadinhos. Via tudo mastigadinho e eles só tinham que divulgar e assinar as suas decisões. Porque até como se portar diante da imprensa, eles recebiam orientação. E ninguém faz isso de graça. Ninguém trabalha dessa maneira de graça. Depende do preço de cada autoridade. Eu acredito que quanto mais alto você tiver no escalão, mais dinheiro você vai receber. Ou outras benesses, como poder político, digamos assim, certo? Então, dá uma olhada nessa entrevista do Mike Benz e me diga se isso aí não é uma bomba. Porque, afinal de contas, era uma coisa que o brasileiro já desconfiava, mas a gente não tinha como provar, né? E agora o Mike Benz está dizendo que isso acontece nos Estados Unidos. Porra, se acontece nos Estados Unidos, meu amigo, imagine na Banânia, né? Enfim, dá uma olhada nesse vídeo e deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa nova bomba do Mike Benz. Roda o vídeo. Interesting in the role of these foreign policy institutions and their domestic, things. So there's one other. So I want to mention one quick adjacency before we go into that, which is around USAID funding to the Tide Center, which I mentioned. Has this Black Lives Matter adjacency, but the Tide Center is also the fiscal sponsor of a group called Fair and Just Prosecutions, which is the central group that manages, at least according to reports from, I believe, Daily Wire and the write-ups in I think it was the Federalist and such, but I believe it was a Daily Wire investigation based on Media Research Center report, that Fair and Just Prosecutions is a bill themselves as sort of left-wing progressive criminal justice advocacy group, and they
Media Research Center published a long report, essentially saying that they were the managing control group of Soros prosecutors, because what they do is all these Soros, now they don't fund the election campaigns of the, at least to my knowledge, of the Soros prosecutors like the Open Society Foundation does. But what they do is they manage, they get the Soros prosecutors to sign pledges about what they're going to, what they're not going to, to not enforce certain laws that are on the books in the region. They pressure them to prosecute certain political targets. They give them social media hashtags and talking points. They help write their press releases. They meet with them every week, and prosecutors, at least according to this reporting, which has some pretty damning, inside documents to make this case. But you basically have prosecutors being managed by this shady NGO who is effectively, puppeteering these prosecutors who are dependent on continued funding for their election campaigns and continued election funding for their future careers. What's AG, Attorney General, is the joke is it's short for aspiring governor, because this is so it's a path. You want to cultivate these donor networks forever. But the Tide Center, which gets $27 million from USAID just on basically 2 grants alone for the foreign work, is the fiscal sponsor of FJB, this group that is liaising with all these prosecutors and securing these pledges.